Tribo Primitiva capítulo 71. Encontra Gila. A frase "você parecia um urso" fez Liu e Mingguang olharem fixamente, e também lembrou Mu Feng de um incidente quando ele estava na faculdade. Um veterano que jogava basquete com eles há 3 anos e era muito bronzeado enviou uma foto de casamento quando se casou. Vários bons colegas deixaram uma mensagem abaixo. Um dos comentários mais clássicos é: graças ao fotógrafo e à técnica de polimento, vamos ver como você fica assim. Liu e Mingguang são porque nunca pensaram em lavar o rosto por muitos anos. Quem se importa especialmente com quem se parece? Até o mais exagerado é que porque alguns jovens da tribo não lavam o rosto o ano todo, ficam com manchas no corpo e no rosto, e só contam com a pele do corpo para julgar quem é quem. Mas agora com sabão, estes são diferentes. Com sabão, as pessoas da tribo não precisam ser tão sujas quanto mendigos. Este também é o primeiro passo para Mu Feng mudar a perspectiva mental da família de Jiang. Ok. Mu Feng olhou para as duas pessoas com olhos grandes e olhos pequenos e disse com um sorriso: você viu o efeito do sabão. No futuro, todos poderão deixar as pessoas da tribo lavarem o rosto com sabão. Bem, eu tenho que lavar meu corpo se necessário. A mente de Mu Feng brilhou. Eu vou construir um local de banho na tribo em breve, e vou lavar meu corpo. Depois de uma pausa, ele finalmente não pôde deixar de vomitar. Um por um está sujo, é demais. Liu e Mingguang ficaram tão envergonhados que abaixaram a cabeça e tocaram o nariz. Liu mordeu o couro cabeludo e perguntou: chefe guerreiro, essa coisa, sabão, como é feito? Cheira muito bem. O pâncreas do javali e as cinzas das plantas e das árvores. Mu Feng explicou: são as coisas no javali e as cinzas que sobraram da queima das plantas e árvores. Liu ficou surpreso. Como você fez esse sabonete? Eu vou te ensinar a fazer sabão mais tarde. Agora eu tenho algumas coisas para te dizer. Algumas mudanças precisam ser feitas na tribo. Quando Mu Feng tinha algo para explicar, os dois imediatamente olharam solenemente. Por favor, lidere o chefe. Mu Feng acenou com a mão e disse diretamente: as panelas de pedra usadas nas tribos para cozinhar arroz são muito pesadas e pesadas. O mais importante é que também é difícil de fazer. Eu quero fazer um recipiente mais leve que possa ser costumava segurá-lo. Coloque as coisas. O que é aquilo? Caninos Brancos estremeceu com olhos grandes e perguntou: pote de barro. Pote de barro. Os três ficaram surpresos. O que é isso? Você vai saber disso na hora. Mu Feng também sabia que ele não explicaria claramente por um tempo, então ele simplesmente não explicou. Eu preciso de um pouco de solo para fazer cerâmica. Esses solos são especiais. Eles precisam ser solo assoreado ou lodo pelo rio. Lama na lagoa de areia à beira do lago. Depois de uma pausa, ele disse novamente: se você encontrar esse tipo de solo, o caule esbranquiçado seria ainda melhor. O solo de lodo no rio, a lama na lagoa de areia, o caule branco. As três pessoas olharam para mim, e eu olhei para a lama, e nenhuma delas entendeu. Mu Feng suspirou e disse: com certeza. Então ele teve que dizer: bem, amanhã o tio Mingguang vai levar algumas pessoas e me levar para o rio onde nós tomamos água antes. Vamos lá e ver. Sim. Mingguang respondeu. Quanto ao tio Liu, você tenta fazer um arco e flecha com seus dentes brancos. Sim. Ambos assentiram juntos. Além disso, diga a Jiang que você não precisa matar porcos nesses 2 dias. Mate algumas ovelhas por um tempo. Mu Feng esfregou os dentes. Ele desperdiçou muita coisa boa. Agora Liu estava atordoado. Jiang é a pessoa mais justa da tribo. Como ele pode desperdiçar coisas? Eu não quis dizer isso. Mu Feng acenou com a mão. É só que muitas das coisas que ele joga fora ainda são comestíveis. Mas nem todo mundo consegue. Liu percebeu. Entendo. Ok, vamos fazer isso hoje. Volte e descanse cedo. Faça também alguns preparativos. Sim. Os três foram embora. Na manhã seguinte, Mu Feng, carregando um arco e flecha, uma pá e uma dúzia de pessoas com ele, seguiu Mingguang para fora da tribo para o sudeste. Eles precisam contornar Nansan e depois seguir para sudeste em direção ao sopé da montanha Nansan. Há um rio na direção sudeste. A tribo costumava buscar água neste rio quando não havia poço. Ninguém sabe qual é o nome deste rio. Ele só sabe que a direção geral é de noroeste para sudeste, e o rio é bastante claro.
Por causa da partida antecipada, Mufeng e um grupo de uma dúzia de pessoas caminharam pela selva e passaram por uma praia gramada que era profundo o suficiente para chegar ao rio. De acordo com Minguang, havia muitos lobos selvagens e ursos selvagens na selva por onde passaram, mas felizmente eles não os encontraram. As duas margens do rio já estão luxuriantes de plantas aquáticas, e a água também está cheia de algas. Não é à toa que a água anterior cheira a lama. Mufeng olhou para a lama à beira do rio, que estava cheia de lodo preto e cinza. Lama? Mufeng franziu a testa. Por causa do crescimento da vegetação ao longo do rio e do crescimento das plantas aquáticas, os rizomas podres das plantas vão se misturar com o solo a longo prazo, formando um lodo preto acinzentado. Embora o solo de lodo seja fértil, não é adequado para fazer peças de cerâmica. O que ele estava procurando era o solo de lodo formado pelo impacto de longo prazo do rio sobre o lodo. Ele cavou algumas pás com uma pá para remover mais de 10 centímetros de lodo da superfície, revelando uma camada de solo escuro e macio por baixo. Mufeng pegou uma mão, esfregou 2 vezes na mão e colocou na ponta do nariz para cheirá-la. Depois de ouvir, ele balançou a cabeça e continuou cavando. Depois de escavado a uma profundidade de 20 ou 30 centímetros, o lodo preto gradualmente se transformou em um lodo mácio de preto e amarelo. Até a lama nos 30 centímetros mais profundos desapareceu do preto e do cinza, mas do amarelo. Argila amarela. Mufeng disse surpreso. Encontrei. Tribo Primitiva capítulo 72. Acidentalmente encontrado. A argila amarela é geralmente o solo depositado na estrada antiga de Dai, e é o solo mais antigo usado para puxar peças em branco para fazer cerâmica na história. Mufeng originalmente pensou se ele poderia encontrar algum solo de lodo no rio, e seria melhor encontrar um pouco de lama no lago de areia para fazer alguma cerâmica áspera, então seria melhor do que colocar tudo em vasos de pedra. Mas eu não esperava encontrar argila amarela aqui. A argila amarela pode fazer cerâmica preta. A cerâmica preta é dura, a pele não é esmaltada, mas preta e brilhante. Ou seja, a cerâmica feita de barro amarelo não é apenas leve, mas também pode ser usada para reter água e para garantir que não poluirá a fonte de água. Vendo a surpresa de Mufeng, as pessoas ao redor se aproximaram e perguntaram: chefe guerreiro, você encontrou o que deseja? Encontrei. Mufeng riu, pegou um punhado de barro amarelo do poço e o esmagou com as mãos. Esse é o solo. Minguang ficou intrigado. Para que serve este solo? Nossa tribo também tem muito solo, porque viemos aqui procurá-lo. Mufeng balançou a cabeça. Não é a mesma coisa. Tudo bem, agora desenterre rapidamente o solo. É útil recuperá-lo. Sim. Então Minguang assumiu a liderança, segurando facas de osso uma a uma e começou a cavar. Porque alguém estava cavando, Mufeng apenas aproveitou esse momento para passear. Considerando que a praia gramada ao redor era muito profunda, ninguém sabia se havia algum animal por perto, e ele não se atreveu a ir muito longe, então ele puxou a pá para ver se encontrava alguma coisa. Inesperadamente, sob esta pá, ele descobriria acidentalmente que uma planta familiar apareceu na grama. Agrião? Mufeng ficou atordoado por um momento. Ele olhou mais de perto as folhas e depois o rizoma, e descobriu que essa planta, que tinha meio metro de comprimento, era mesmo agrião. É que as folhas desse agrião são menores do que na memória, mas o rizoma é bem mais comprido. É uma viagem que vale a pena. Mufeng disse com um sorriso estranho. Agrião selvagem é uma coisa rara em vidas anteriores. Ele estendeu a mão para arrancar o agrião, colocou na frente do nariz e cheirou. O sabor era muito peculiar ao agrião, e era muito irritante. Deve haver mais de um agrião quando ele aparece. Mufeng empurrou a grama ao lado do rio novamente e encontrou um pequeno pedaço de agrião. Ah! Mufeng sorriu. Nada mal, há algo para comer na receita. Embora o nome do agrião leve a palavra água, ele pode crescer em locais com pouca água. É que as raízes do agrião não crescerão muito, mas as folhas ficarão muito exuberantes. Mas o agrião é naturalmente rico em sabor de folha, e o rizoma tem um gosto bom, que é o favorito de Mufeng. Ele decidiu no momento em que viu o agrião que queria transplantá-lo para a tribo. Você sabe, o transplante de agrião também é muito simples. As raízes do bambu são quase as mesmas. Apenas transplantar um rizoma pode gerar muitas árvores. Este pequeno pedaço é suficiente para uma refeição de caules e folhas, e então os rizomas são transplantados para a tribo. Se ele não dissesse nada,
Pegava sua pá e começava a cavar agrião, e logo cavou muito. Mingguang também cavou muito barro amarelo. Chefe guerreiro. Mingguang acenou para Mufeng. Todos os bolsos de pele de animal que ele trouxe estavam cheios de sujeira. Você vai voltar agora. Bem, volte. Mufeng assentiu, colocou o agrião nas costas com a cesta que trouxe, então se levantou e voltou. O grupo de pessoas carregando argila amarela nas costas se entreolharam estranhamente, sentindo-se impotentes. Eles são todos membros da equipe de caça. Eles costumavam caçar comida, mas agora estão cavando aqui. Eu realmente não sei o que o chefe guerreiro está pensando. Mas todos eles sabiam depois de algumas caçadas. Eles não entenderam o que o chefe guerreiro fez, então eles só precisam fazer o que for necessário. Pelo menos até agora, o chefe guerreiro não os deixou correr em vão. E eles não esperavam que a viagem fosse tão tranquila desta vez, e eles voltariam quando chegassem à beira do rio apenas para cavar um pouco de terra. Um grupo de cerca de 10 pessoas voltou cuidadosamente pelo mesmo caminho. Essa estrada é a rota mais segura que eles encontraram muitas vezes antes de tomar água. Há muitas praias relvadas nas proximidades, e grandes feras não são vistas aqui. A suavidade quando cheguei aqui também ilustra esse ponto. Infelizmente, não correu tão bem quando voltei. Mingguang, que estava andando na frente da equipe, de repente parou e fez sinal para que todos ficassem quietos. Então ele lentamente se agachou e escutou o som com os ouvidos perto do chão gramado. Vendo isso, Mufeng seguiu seu coração com força. Ele aprendeu sobre os perigos do deserto em suas vidas anteriores. Mesmo na era moderna, quando os animais selvagens são raros, é perigoso nas montanhas profundas e pastagens. Além do mais, é a sociedade primitiva agora. Neste momento, todos ao seu redor se agacharam. Cuidadosamente colocaram o barro amarelo em suas costas e pegaram um dardo de bambu em suas mãos. Mufeng franziu a testa, então largou a cesta de trás, pegou a pá e esperou. De repente, houve um farfalhar ao redor, e era óbvio que algo estava correndo na grama. O que é isso? Uma pergunta surgiu no coração de Mufeng. Nesse momento, Liu virou o rosto para olhar em uma direção e estendeu a mão para cutucar a grama à sua frente em silêncio. Todos seguiram a brecha que ele abriu. Apenas um olhar, a mente de todos foi violentamente abalada, incluindo Mufeng. Porque não muito longe da brecha, uma enorme piton de cabeça alta está nadando no prado como um iate. Embora haja uma distância, Mufeng ainda pensa que a cabeça e os pés da piton têm metade do tamanho humano. Com base nessa especulação, essa piton é tão simples quanto 6 ou 7 metros. Titã Piton. Esta palavra veio à mente de Mufeng primeiro. Tribo Primitiva capítulo 73. Em perigo depois de ver a cabeça gigante da piton gigante, todos engasgaram e congelaram ali, sem ousar se mexer. Até a mão de Mingguang segurando os arbustos estava pendurada no ar, com medo de que alguém acidentalmente assustasse esse grandalhão. Mas, felizmente, a piton gigante estava apenas lendo e nadando de costas para eles. E sua cabeça enorme rapidamente desapareceu. Obviamente, ele tem sua própria presa para perseguir. Quando o farfalhar desapareceu, todos deram um suspiro de alívio. Chefe guerreiro. Liu baixou as mãos e soltou um longo suspiro de alívio. Você está bem? Estou bem. Mufeng soltou um suspiro de alívio. Francamente, todo seu coração estava pendurado agora, por medo de ser descoberto pela piton. De repente, ele percebeu que talvez não fosse específico o suficiente sobre a crueldade da sociedade primitiva. Por exemplo, o perigo imediato no deserto. Você já viu essa grande piton antes quando foi buscar água? Mufeng perguntou. Não. Mingguang balançou a cabeça e baixou a voz. Eu estava morrendo de medo agora. Ok. Mufeng acenou com a mão. Volte rapidamente, não se surpreenda. Sim. Todos beberam baixo. Pegaram o barro amarelo e continuaram a avançar. É só que Mingguang imediatamente acenou com a mão com uma expressão feia antes de ir longe e parou novamente. Qual é o problema? Mufeng perguntou em voz baixa. A piton está de volta. Mufeng rapidamente sinalizou para a multidão se reunir, colocou a argila amarela nas costas, pegou a arma de bambu de costas e se agachou. Com certeza, depois de algumas respirações, houve um som de farfalhar novamente na praia gramada, acompanhado pelo som de esvoaçar. Existem outras feras. Mufeng estava estranho,
gesticulando para Minguang dar uma olhada. Minguang assentiu, estendeu a mão novamente e arranhou a grama, e viu a cabeça da Piton exposta à distância. Mas atrás dele, ainda havia algumas sombras cinzentas pulando de vez em quando. Mufeng apenas olhou para ele, e então ele cantarolou em seu coração: lobo. Liu também viu e exalou pesadamente sem se mover. Ele olhou para Mufeng e perguntou. Mufeng olhou na direção da Piton gigante dos lobos, e descobriu-se que eles estavam na frente da estrada de volta. Que diabos? Mufeng amaldiçoou em seu coração. Não é uma coincidência. O que é mais coincidente é que a Piton gigante torceu a cabeça na grama, sacudiu um lobo cinza que correu em seu pescoço, um abaixou o corpo, outro rolou e pousou bem no meio da estrada. Em um instante, algumas sombras cinzentas brilharam como eletricidade na grama, e todas foram em direção a Piton. A localização da matilha de lobos e da Piton gigante fica a menos de 30 metros deles. Grande chefe, o que devo fazer? Minguang perguntou com urgência em uma voz imperceptível. Mufeng apressadamente fez um gesto silencioso, chamando-o para não agir precipitadamente. Minguang estava indefeso, então ele lentamente abaixou seu corpo e observou o lobo e a Piton lutarem de perto. Antes da Piton rolar, mais de uma dúzia de lobos cinzentos atacaram a Piton como gafanhotos, seguidos por um rugido baixo de ou. Obviamente os lobos conseguiram. A Piton lutou várias vezes, mas não conseguiu, e foi mordida até a morte por uma matilha de lobos. Um cheiro nauseante de sangue flutuava no vento. Ninguém do clã Jiang se atreveu a se mexer. Liu mais uma vez olhou para Mufeng com uma cara feia e perguntou na voz de Huorou: chefe guerreiro, você quer fazer um desvio? Mufeng balançou a cabeça. Neste momento, se algum movimento fosse descoberto pelos lobos, definitivamente seria considerado por eles como presa de merda. A melhor maneira é ficar parado e esperar que os lobos saiam. Não havia melhor maneira de fugir do tigre, então eu tive que ficar de cócoras ainda. Mas neste momento, eu não sabia qual um membro do clã era, e me movi um pouco de forma pouco convincente, e a grama ao redor dele instantaneamente ouviu um som enferrujado. Neste momento, o grupo de lobos de repente notou o movimento anormal, e desistiu da Piton gigante juntos, e gritou no lugar de Mufeng. Opa! Dr. Minguang exclamou, pegou a lança de bambu ao lado dele e se levantou. Não. Mufeng ainda não tinha terminado de falar. Os homens do clã ao redor se levantaram um por um, e violentamente pegaram a lança de bambu e gritaram para os lobos. Oh oh oh! Vou. Mufeng era tão forte quanto uma luta, e suspirou interiormente. Vocês não estão pensando nisso. Mas agora não ajuda mais lutar, porque os lobos baixaram seus corpos e se espalharam em direção a eles. Proteja o chefe guerreiro! Gritou Minguang. Os membros do clã Jiang cercam Mufeng no centro porra. Mufeng amaldiçoou, sabendo que não havia como evitá-lo, suportando a dormência de seu couro cabeludo, e entregou-a para a frente de Minguang. Minguang ainda estava falando sobre algo, mas Mufeng sussurrou, tome. Minguang não teve escolha a não ser pegar a pá. A matilha de lobos o cercou, e parece que há cerca de 20 lobos, e eles sorriram e rosnaram para eles. O que ele é? Lotsu não vai confessar aqui hoje, certo? Mufeng pensou consigo mesmo. Ao mesmo tempo, ele tirou o arco e a flecha de suas costas, e calmamente deu uma volta no pedaço grande. Espere se esses lobos atacarem, não mexa. Aponte a lança de bambu no olho do lobo, pegue a vara e a luz brilhante, acerte o nariz do lobo. Realmente não pode atingir a parte inferior das costas. Por quê? Minguang apenas abriu a boca e fechou a boca, sabendo que não era hora de fazer perguntas. Mufeng não teve tempo de explicar. Em sua vida anterior, o velho na pastagem lhe disse que os lobos são pernas gêmeas, cinturas de tofu, caudas de vassoura e mentes de ferro. O que ele disse a Minguang foi a parte mais vulnerável do corpo do lobo. O que ele quer fazer agora é encontrar o rei lobo com uma matilha de lobos. Esta é a chave para resolver este perigo. Tribo Primitiva capítulo 74. Pegue os ladrões primeiro. O rei lobo é o líder de uma matilha de lobos. Ele é responsável por planejar e comandar quando caça, mas pode não estar na vanguarda. Mas quando uma matilha de lobos agia durante a caça, e se atacavam, todos olhavam para o rei lobo. Em outras palavras, a posição mais central é basicamente o rei lobo.
A razão pela qual Mufeng queria encontrar o Rei Lobo era se livrar do Rei Lobo primeiro, e então os lobos cairiam no caos. Só assim eles teriam uma chance. O chamado atire no homem primeiro, atire no cavalo, pegue o ladrão primeiro, pegue o rei, é essa a verdade. Mas depois de apenas um olhar, Mufeng descobriu que ele estava pensando demais. Aquele na frente da matilha de lobos é obviamente o Rei Lobo. Porque é obviamente maior que os outros lobos, e seu físico é mais forte. Além disso, também foi o primeiro a rosnar baixo e correu até Mufeng e os outros. O mais importante é que o círculo circundante dos lobos está vagamente centrado nele, e há dois lobos que parecem acompanhamentos seguindo de perto à esquerda e à direita. É isso. Mufeng sussurrou. Minguang, você viu o maior lobo? É o Rei Lobo. Rei Lobo. Minguang aparentemente ouviu essa palavra pela primeira vez e quis olhar para trás e perguntar. Mufeng bebeu apressadamente. Não olhe para trás. Apenas me escute. Não se preocupe com o que o Rei Lobo é. Ele deve ser aquele que vai fazer isso primeiro. Liu bateu diretamente no nariz com uma pá, e vocês dois serviam diretamente com uma lança de bambu. Lembre-se, espere, não importa se você pode matar o Rei Lobo ou não, mesmo que esteja ferido, não deixe as pessoas ao seu redor e mantenha este círculo. Antes que as palavras de Mufeng caíssem, o Rei Lobo avançou com um rosnado baixo. Minguang já estava preparado, desistiu da lança de bambu, pegou a pá e jogou no nariz. Ao mesmo tempo, as duas pessoas ao seu redor também dispararam suas armas, perfurando o pescoço e os olhos do Rei Lobo da esquerda para a direita. As duas garras do Rei Lobo apenas bloquearam a pá Minguang, e houve um som nítido, parecia que algo havia quebrado. Quanto às outras duas armas, elas foram esfaqueadas separadamente quando o Rei Lobo virou a cabeça. Um tiro no ombro e outro na testa, que não era nada. Felizmente, Minguang era poderoso e derrubou o Rei Lobo no chão. O Rei Lobo fez um relincho baixo, e os três lobos ao lado dele rapidamente correram em direção a Mufeng e eles. Este é o caso da caça aos lobos. As primeiras rodadas de ataques são todas provisórias, especialmente quando acham complicado. Eles usarão esse método para continuar provocando suas presas, fazendo com que elas percam a paciência. Uma vez que a presa perca a paciência, a porta vazia será exposta, e então eles aproveitarão o vazio e a matarão com um golpe. E a chance de Mufeng também estava nas rodadas de tentação na frente dos lobos. Ele notou que depois que o Rei Lobo pousou, ele apenas rolou e abaixou a cabeça e olhou para eles. Neste momento, ele não rosna mais e parece ter desistido temporariamente de sua intenção de atirar. Mas Mufeng sabe que cães que mordem não latem. Isso é verdade para cães, e mais ainda para lobos da mesma espécie. Agora ele não ruge mais, mas da próxima vez que atacar, definitivamente será um golpe de trovão. Mas antes disso, Mufeng dará um golpe fatal. Todos os seus olhos estão agora em Minguang, porque da luta anterior, Minguang claramente representa a maior ameaça a ele. Isso é o que Mufeng queria. Ele se concentrou nessa oportunidade, segurando o arco com uma mão, com as costas da mão, e encarando a corda do arco com a face lateral, e exalou, médio. Oh! Um grito terrível saiu, e o Rei Lobo, que ainda estava olhando para a luz brilhante, de repente lutou e rolou no chão, e uma poça de sangue instantaneamente manchou a grama ao redor. Qual é o problema? Alguém rosnou. E os lobos imediatamente entraram em comoção. O rugido louco e gritante do Rei Lobo instantaneamente os fez perder a espinha dorsal, e eles deram alguns passos para trás inconscientemente. É neve. Mufeng saltou para fora do círculo, esperando que Minguang reagisse, puxando a pá de sua mão e esmagando o nariz do Rei Lobo lutando com o exército varrendo no chão. O ataque foi pesado, e apenas um pop foi ouvido, um som de ossos quebrados soou, e então o rugido do Rei Lobo parou abruptamente. Quando todos foram olhar novamente, o Rei Lobo já estava se contorcendo no chão, os cantos de sua boca estavam cheios de sangue, e ele não podia mais viver. Minguang ficou muito feliz e gritou, grande chefe. Antes que ele pudesse terminar de gritar, os lobos irritados não recuaram e avançaram novamente como loucos. Entre eles, alguns lobos saltaram alto novamente, correndo em direção ao Mufeng e Minguang atrás dele. Mufeng rolou no local, ergueu uma pá no ar com as duas mãos, deu um tapa em um lobo e gritou ao mesmo tempo, mantenha o círculo, não se mova, lança de bambu, pau grande,
Espere. As pessoas que receberam a ordem de Mufeng estavam muito calmas e calmamente pegaram a lança de bambu e esfaquearam o lobo selvagem que se aproximava. O lobo selvagem não é melhor que o rei lobo, e imediatamente 2 lobos foram apunhalados nos olhos por lanças de bambu, e caíram no chão e gemeram. Os outros lobos selvagens baixaram seus corpos e rugiram, e poderiam atacar novamente a qualquer momento. Mufeng bufou friamente, segurando a pá com as 2 mãos e mudando para uma mão. Ao mesmo tempo, ele estendeu uma mão, tocou um punhado de sangue ao lado do rei lobo que estava se contorcendo no chão, e depois o enxugou no rosto. 5 impressões digitais vermelho sangue apareceram em seu rosto. Então Mufeng virou o rosto e gritou para o lobo selvagem que ainda estava esperando por uma oportunidade no chão. Oh oh oh! Por um tempo, Mufeng deu às pessoas a sensação de ferocidade e maldade, com um impulso impressionante. Os lobos se viram e correm. Tribo Primitiva Capítulo 75. Esta é a sociedade primitiva o resto da minha vida. Mufeng sentou-se no chão com um medo persistente. Demorou um pouco desde o momento em que a flecha foi atirada até os lobos recuando agora, mas ele gastou a maior parte de sua energia. Agora mesmo, ele terminou de puxar o arco, mirando e atirando flechas em um instante, com alta concentração de energia, e o consumo de energia não era comum. Felizmente, seu tiro com arco em sua vida anterior ainda não caiu, caso contrário ele não teria acertado o tiro agora. Mingguang e os outros olharam ao redor com bastões de arma para se proteger contra outras feras. Mufeng acenou com a mão. Apresse-se, separe a carne e descasque, não fique. Mingguang concordou apressadamente, recebeu a lança de bambu e cumprimentou as 4 pessoas para se agacharem para pegar o lobo morto. Mingguang só notou que o rei lobo morto por Mufeng tinha uma flecha de bambu quebrada em seu olho esquerdo, e o sangue ainda estava fluindo. Mingguang reagiu. Chefe guerreiro, você realmente o acertou no olho com uma flecha. Mufeng assentiu. Não há muitos lugares frágeis no corpo do lobo, e os olhos são apenas uma fraqueza. Mingguang olhou para Mufeng, que ainda tinha sangue de lobo de 5 dedos em suas bochechas. Mas por que você colocou sangue de lobo em seu rosto agora? O lobo é estimulado pelo sangue, e é fácil enlouquecer. Mufeng sorriu e disse, mas o que eu matei foi o rei deles. Seu rei lobo, apenas a morte. Os lobos também têm medo. Mufeng fez uma pergunta muito idiota. Mufeng balançou a cabeça e sorriu. Se eles não têm medo, como podem fugir? Mingguang ficou atordoado e deu um tapa na testa. Eu entendo. Enquanto puxava a flecha de bambu, ele pegou a faca de osso e habilmente descascou e desossou. Ao mesmo tempo, ele tinha medo de dizer, chefe guerreiro, já que o arco e as flechas são tão poderosos, por que você ensina aquela garota do Bluebeard Club? A tribo também vem para o roubo. Mufeng sorriu impotente. Se você não a ensinar, de onde vem o sal e a pele da tribo? Sem sal e pele, como a tribo pode sobreviver? Clã, ovelha, quem não precisa de sal? Mingguang ficou em silêncio. De fato, se não houvesse sal e pele, eles seriam imediatamente devolvidos à sua forma original. Mufeng disse, a tribo Pássaro Azul foi forçada a migrar do extremo oeste. O que precisamos agora é de uma tribo que possa apoiá-los. Não adianta eles nos roubarem. Além disso, ela já jurou por crenças totêmicas. Ela também é Madu do Pássaro Azul, o chefe do departamento de pássaros azuis no futuro. Aqueles que abandonam o totem não os protegerá mais, e eles não podem arcar com as consequências. Um juramento totêmico. Aqueles que podem virar as costas, quem quer acreditar neles? Os olhos de Mingguang explodiram. Não se inveja, crença do totem, quando minha família Jiang. Mufeng acenou com a mão. Nós também o teremos. Liu parecia animado. Ele acreditou nas palavras de Mufeng. Mas ele ainda parecia preocupado e disse, mas para armas tão poderosas como arcos e flechas, caso sejam usadas contra nós algum dia. Mufeng sorriu. Arcos e flechas não são invencíveis. Armadura de cana, armadura, escudo, qual não pode ser defensável. Armadura de videira. Armadura. Escudo. Mingguang parecia confuso. Mufeng não explicou e sorriu confiante. Eu posso ensinar a ela arcos e flechas, e naturalmente existem armas que são mais poderosas que arcos e flechas. As pessoas se não conseguirem uma arma, sempre que ele e ela tribo é um pouco inteligente, e todos sabem o que fazer. Além disso,
Um arco e flecha de lâmina única é bom. Não é tão fácil fazer um arco rígido de 3 peças intercaladas. Na verdade, ele não disse nada. Em sua vida anterior, arcos e flechas eram feitos por artesãos especializados. Há também dedos em arco, equipamentos de proteção e protetores de mão. Nem todos podem fazer essas coisas. Mesmo que o Bluebeard Club aprenda a fazer arcos e flechas, sem essas coisas, quem pode abrir um arco quantas vezes? Existe um ditado que diz: as coisas são a mesma coisa e são usadas de maneira diferente. Depois de uma pausa, ele franziu a testa e disse solenemente: mas você está certo. Se uma pessoa não pensa assim, não significa que outras pessoas não pensam assim. Se eu aprendo com outras grandes tribos, eu ainda sei como fazer isso. Em apuros. Então o que fazer? Minglong estava ocupado. O que é isso? Mufen zombou. De agora em diante, eu só vou dar coisas e não ensiná-los a fazer isso. Se você quiser, você pode mudar. Mas nesse caso, as armas poderosas ainda não estão nas mãos de outros. Ainda somos muito perigosos. Isso não é necessariamente. Mufeng disse com um sorriso: vou mudar suas armas. O que eles podem mudar, eu tenho a palavra final. Oh. Minguang reagiu, sorrindo. Grande chefe da Xian. Ok. Mufeng acenou com a mão. Apresse-se e volte. Sim. Minguang e os outros rapidamente arrancaram as peles dos 3 lobos. A carne de lobo e os ossos de lobo foram desmontados em parte zero, e eles foram colocados na cesta de trás, e eles continuaram a avançar para dividir a carne de Piton. Só então Mufen veio até a Piton e ficou surpreso ao ver a Piton morta. Uma grande Piton com menos de 10 metros de diâmetro estava no centro de sua jornada de volta, com padrões finos por todo o corpo, parecendo muito assustador. No entanto, é uma pena que uma enorme Piton tenha sido mordida por lobos selvagens e seu corpo estivesse incompleto. Felizmente, ainda existem alguns lugares intactos. Mufeng pediu a Minglong para descascar a pele da Piton primeiro, depois dividir a Piton e embrulhar. Só então ele levou um grupo de pessoas de volta à tribo com cuidado. No caminho, Mufeng pensou muito. A princípio, ele pensou que as Pitons ameaçariam suas vidas. Ele não esperava que as Pitons fossem mortas pela matilha de lobos em um piscar de olhos. Depois de um tempo, o rei lobo das matilhas de lobos foi baleado novamente por ele mesmo. Parece que ele é o vencedor final. Mas Jiang vive em uma sociedade tão primitiva, será uma Piton ou um atirador? Mufeng ficou com medo depois de um tempo. Algumas pessoas têm que se proteger contra algumas coisas. Esta é a sociedade primitiva. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.